Boa noite. Mais uma vez o resultado positivo não veio, o Grêmio não vence em casa 7 partidas, foi eliminado no meio da semana pela Copa Sul-Americana, ainda segue na zona de rebaixamento, vê, de certa forma, a distância e as rodadas passarem. O Felipão fala em chegada de reforços. O que dá para atualizar para o torcedor em relação à chegada de novos jogadores para tentar tirar o Grêmio da situação incômoda? Boa noite, Simon. É isso que o Felipão falou. Nós temos necessariamente fazer reforços, isso será feito, eu venho dizendo isso há algum tempo, o presidente Romildo também disse isso, e nós estamos trabalhando dia e noite para isso. Isso é literal, é dia e noite para isso, e vamos fazê-lo. Agora, doutor Hermann, já teve mudança de comando técnico, já teve mudança no time titular, o Grêmio vem mudando, vem fazendo as mudanças, mas nem o resultado, nem a boa atuação está vindo. E parece, às vezes, a gente olha para o time e parece que não vê de onde é que vai tirar. Quando a gente fala com a direção, vocês falam que o trabalho no dia a dia não condiz com aquilo que a gente vê em campo. Da onde tirar, doutor Hermann? Da onde tirar a força para tirar o Grêmio dessa situação que se encontra hoje? Boa noite, Rafael. Bom, em primeiro lugar, eu não vou discutir a qualidade da comissão técnica, né? Eu acho que ela está acima dessa discussão. Talvez tenhas abordado esse sentido também. Eu gostaria de lembrar uma coisa que tu não mencionasse. Nós temos 9 jogadores fora, 9, todos com condições de titularidade. 2 na seleção, que é o Breno e o Matheus Henrique, e por lesão, Thiago Santos, que deve estar voltando em poucos dias, Churin, Ferreira, Michael, Kahneman e Jeromel. Vão convir, né? São todos jogadores que fazem toda a diferença. Então, para a semana que vem, provavelmente desses aí, só Kahneman e Jeromel com certeza voltam. Tem condições de voltar. A decisão de botar no time ou não é do professor Felipe. Mas hoje, por exemplo, aos 5 minutos de jogo, perdemos o Diego Souza. É difícil, é muito complicado. E aí, né, a partir desse instante, nós jogamos com 9 jogadores da base, que vieram da base, que aliás foram muito valentes. E se a atuação não foi a melhor, e provavelmente não foi, ela não foi ruim. Agora, eu diria o seguinte: quem teve chance de gol fomos nós. O América achou um gol. Nós tivemos várias chances. A sorte não está nos acompanhando, mas enfim, daqui a pouco ela entra. Agora, eu insisto nisso. Quando alguém, um time, perde 9 jogadores de nível de titularidade, isso evidentemente pesa. Evidentemente pesa. Agora, sem tirar o mérito dos jovens que vieram da base, que lutaram bravamente o jogo todo e criaram as condições, a chance para ganhar o jogo, que infelizmente não veio. Doutor, eu entendo o seu argumento dos 9 que estão afastados hoje, e é um argumento válido para esse mês de julho, mas no mês de junho, quando o Grêmio atravessou a instabilidade, também se falava dos desfalques, só que naquela oportunidade era por conta da Covid. Não 15. É o momento, doutor... mas de qualquer forma, até pela grandeza do Grêmio, pelo investimento que é feito, o Grêmio não deveria estar numa situação melhor, mesmo com desfalques, porque hoje é o vice-lanterna da competição. Mesmo com desfalques, o Grêmio não deveria render mais do que rende atualmente? Matheus, evidente que sim. Evidente que sim. Eu não vou discutir o óbvio. A gente exige do Grêmio muito mais que a gente tem conseguido. Evidente. Mas já que tu falasse em junho, eu não quero voltar a esse argumento, que é um argumento já antigo e que é do mês passado. E nós já estamos terminando este mês. Mas ali, quando começou o campeonato, nós perdemos 15 jogadores com Covid. Eles ficam 10 dias fora até testar, depois, no mínimo, 10 dias para recuperar as condições. Aí começa a treinar junto, quer dizer, a mecânica de jogo se perdeu. Isso é... Ora, o pessoal diz assim, por que jogou tão bem o gauchão e tão mal o brasileiro? Exatamente por isso, é tão óbvio. Salta de óbvio. Mas nós temos que superar isso. Paciência, não tem outro jeito. Temos que superar e vamos superar. Agora, esse mês, nesse instante, hoje, temos 9 jogadores em condições de titularidade que não têm condições de jogo. E como é que a gente faz? Então, porque exatamente nós temos um elenco grande. E o elenco grande aí está competindo, está fazendo.
Eu não tenho absolutamente queixa nenhuma. E depois o pessoal diz também assim, não, porque só tem velho. Tá? Olha, nós subimos 15 meninos, eu quero dizer, jovens, e tá aí no jogo, jogaram hoje, lutaram bravamente, não veio o resultado, mas criaram as chances. Herman, boa noite. Se me permite voltar para o assunto das contratações, claro, a janela de transferências internacionais está fechada, mas abre logo em seguida, o que não impede do Grêmio também anunciar reforços. E o senhor já destacou em outra entrevista que esse deve ser a forma que o Grêmio deve contratar, na janela de transferências internacionais. Deve ser. Quais são as dificuldades que o Grêmio está encontrando nesse momento para anunciar novos reforços? Bom, isso é comum a qualquer clube. O jogador. Porque é o seguinte: só trazer jogador por trazer, como falou o Luiz Felipe há pouco, isso nós não vamos fazer só para dar satisfação, tá? Isso não vamos fazer. Nós temos que arrumar jogadores que se enquadrem exatamente no modelo de jogo que a gente quer e que tragam os resultados que a gente quer. Mas tem que pesar isso. Não pode, evidentemente, trazer um jogador que a gente tem dúvida. E aí, jogadores prontos. De qualidade para essa situação não são fáceis nem baratos. Agora, nós não estamos discutindo isso, nós vamos atrás. Só que, como tu disseste bem, Lucas, a janela internacional não está aberta ainda, e nós estamos negociando, estamos vendo, estamos fazendo. Então, é evidente que o tempo corre contra nós, embora tenham 27 partidas ainda, e nós temos que fechar negócio nos próximos dias. Isso não tem dúvida, isso está claro. Doutor Marcos, gostaria de falar com o senhor como é que a diretoria está vendo a questão do próprio psicológico dos jogadores do Grêmio. A gente tem visto, nem hoje o Wanderson, por exemplo, saiu chorando. O Felipão disse que foi pela própria atuação dele, que ele queria daqui a pouco ficar um pouco mais em campo, mas não foi por nenhuma lesão. Felipe não disse isso. Não, desculpe, ele comentou Wesley. que... Felipe não disse isso. Felipe disse que ele estava muito cansado e que não tinha visto ele chorar. Mas não foi por uma lesão. Foi por esse detalhe que eu disse que porque não foi por lesão, no caso. Mas, doutor Marcos, o quanto isso, no caso, daqui a pouco não sei se eu posso dizer de temperamento psicológico, esse problema psicológico, nessa situação que o Grêmio, o quanto que isso pode atrapalhar numa retomada no Campeonato Brasileiro, como é que a diretoria vê isso? Wesley, é normal quando um clube, um time se encontra na situação que nós encontramos que os nervos batam. Isso em qualquer circunstância é normal. Agora, num time hoje que tinha 9 jogadores oriundos da base, claro que isso pode pesar mais, isso não tem dúvida. Quanto às lágrimas, que eu não vi, mas enfim, que o Wanderson tenha derramado, tal, que foi dito. Eu vou dizer uma coisa, se eu conheço o Wanderson, eu diria que é frustração pelo resultado não alcançado. Eu acho que é isso. Eu não vi, mas eu suponho que é isso. Porque lutou bravamente, como os companheiros, tentou, buscou, e o resultado não veio. E a motivação dos jogadores era pelo resultado, queriam muito resultado. Durante toda a semana falavam nisso, queriam lutar por isso. Eles honraram a camisa do Grêmio. Nós, embora um time extremamente jovem que nós tínhamos em campo hoje, embora 2 veteranos, e um mais ou menos, que é o Paulo Miranda e o Douglas Costa, os demais, o Alisson tem meia idade, mas os demais extremamente jovens. É natural que eles sintam a pressão que é colocada diuturnamente neles, não pela diretoria. A diretoria, claro, cobra trabalho, e isso eles dão. Mas essa pressão externa, é claro que se abate. A gente precisa trabalhar isso no sentido de eles darem o seu melhor com a maior tranquilidade possível. E hoje, quando começou o segundo tempo, aí teve um momento assim que o América teve mais volume de jogo e eles superaram e retomaram as rédeas do jogo. E, de novo, perdemos 2 gols que fazem falta. Além daquele no primeiro tempo que bateu na trave, que não sei como não entrou, mas enfim. Quando a situação é assim, essas coisas acontecem. Nós temos que superar isso, não tem outro jeito. Ô Herman, quero voltar sobre reforços. Pelas declarações, tanto as tuas quanto a do Filipão,
a leitura de que vocês estão próximos. Essa leitura está correta? Vocês já encontraram os nomes que vocês querem e, pela declaração, a gente pode depender que vocês estão em vias de fechar esses negócios? Não, os nomes nós temos. Agora, a dificuldade de contratá-los é grande, porque jogador bom não é fácil de contratar. Então, ou os clubes resistem, ou os clubes pedem valores europeus, mas a gente está na luta aí, a gente vai buscá-los, achar mecanismos de buscá-los. Nós precisamos fazer isso. Agora, não necessariamente, é provável, muito provável que venha do exterior, mas não necessariamente sempre do exterior. Herman, boa noite. A gente está falando de reforços, né? Quero aproveitar para continuar nessa seara. O São Paulo pode estar trazendo o Benedetto, o Jorge está indo para o Palmeiras, Renato Augusto e Giuliano no Corinthians. Flamengo aí, claro, um patamar diferenciado financeiramente, falando em Rafinha, Alcântara e Davi Luiz. Os jogadores que o Grêmio procura são desse nível e o Grêmio não teria condições de contratar algum desses jogadores? Mas o Grêmio, quem é que disse que o Grêmio... Oi, Gabriel, em primeiro lugar, boa noite. Quem é que disse que o Grêmio quer esses jogadores? O desenho da comissão técnica tem que ser respeitado. Alguns jogadores que tu mencionasse, e aí vai opinião pessoal da comissão técnica, não interessa ao clube. E eu tenho que respeitar isso. Agora, alguns jogadores são muito bons, não tenha dúvida. Agora, também uma coisa que nós achamos muito importante é seguir pagando em dia os salários. Né? Então não adianta fazer loucurada e depois não pagar os salários, porque aí é o pior cenário. Aí você perde o elenco. Então essa é uma questão que a gente está levando em conta. Nós estamos atrás de jogadores, especialmente que não só resolvam o problema desse ano, mas que também sejam uma parte da engrenagem para o ano que vem e os próximos anos. Isso é uma questão importante para nós. Nós estamos olhando nesse sentido. Pois não, Gustavo? Agora, doutor Herman, boa noite. Agora, quando o senhor fala que o Grêmio deve anunciar nos próximos dias, dá a impressão que os nomes, o Grêmio está trabalhando nesse momento e pode anunciar nesses próximos dias. São quantos jogadores exatamente que o Grêmio está negociando nesse momento? A nossa lista eu não vou dar nomes e nem números, porque isso cria uma saia justa e eu acho que isso não é interessante para o Grêmio. Tá? A nossa lista, por óbvio, ela é maior que o número de jogadores que nós vamos contratar. Porque quando a gente faz uma pesquisa sobre uma determinada posição, você trabalha em duas frentes ao mesmo tempo. Se uma der errado, você tem o plano B. São jogadores do nível equivalente. Então essa mais ou menos é a estratégia. Se não der um, dá o outro, porque é muito difícil que dê o tiro e dê certo, é bastante complicado isso. Então a ideia é alguns jogadores, né, mas a lista de jogadores selecionados é um pouquinho maior.